Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo. Hoje nós estamos aí dando continuidade ao estudo do livro Os Mensageiros, de André Luiz. A gente pede aí a todos que possam nos ajudar, colaborar aí com o nosso estudo. Sejam todos bem-vindos, que Jesus possa nos abençoar, nos envolver, que possamos aí desenvolver esse estudo aí da melhor forma possível. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Toda quarta-feira a gente está estudando essa obra do André Luiz. Hoje nós estamos no capítulo 20. Lembrando a todos aí que essa obra, esse livro, ele foi psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, e ele vai trazer para a gente a continuação do livro Nosso Lar. O livro Os Mensageiros é a continuação direta do livro Nosso Lar. Então a gente só um minuto, gente. Só mandar mesmo. Então vamos lá, pessoal, fazer a nossa prece neste momento, pedir a Jesus que possa nos envolver com a sua paz, com a sua luz, com o seu amor, para que possamos aproveitar este período de estudo, envolvidos nas suas energias, nas suas vibrações. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo, nós estamos no capítulo 20, lembrando que a gente está ali vinculado a essa obra do André Luiz. O André Luiz está num dos postos de socorro vinculados ao Nosso Lar, junto ali com o Aniceto e o Vicente. Eles estão ali junto do Alfredo e da Ismália, que são os responsáveis espirituais por aquele grupo. Só lembrar que esses companheiros aí, eles estão trabalhando numa região do mundo espiritual, que tem a ver com os espíritos sofredores. Eles estão numa região do umbral, entre o nosso lar, entre a esfera que está o nosso lar e a esfera que está o plano físico, e eles estão fazendo um movimento ali de transporte, ali, um movimento ali eles estão saindo do nosso lar, passando por essa colônia, pararam ali para pernoitar, então eles estão tendo algum aprendizado naquela colônia, enquanto eles se dirigem ali para o plano físico, com o objetivo de trabalhar, junto ali da espiritualidade amiga. Eles estão aprendendo ali com o Aniceto, gente? Só um segundinho aqui, só para me dar um recado aqui, senão... Rapidinho, gente. Pessoal, perdão aí, tá, gente? Retornando aí, desculpem aí o atraso, é só porque a gente está... questões de casa, mas faz parte aí, o importante é a gente continuar com o estudo. Então nós vamos continuar, o André Luiz está lá, com o Aniceto, e ali naquele posto de socorro eles vão conhecer o trabalho daqueles espíritos, eles conversaram no último capítulo, conheceram um pouco da história da Ismália, da história do Alfredo, e da extensão do trabalho dele naquela região, eles ficam ali dando sustentação para entidades que estão, vamos dizer assim, em estado de sofrimento, eles estão ali numa colônia de apoio, vamos imaginar como se fosse, o pessoal compara muito como o Mosteiro de São Bernardo. Não sei se vocês conhecem a história, o Mosteiro de São Bernardo, é famoso esse nome por causa dos cachorros, O Mosteiro de São Bernardo fica na Suíça, e ele fica ali perto dos Alpes, e como ele fica numa região muito fria, onde neva, congela muito, ele normalmente presta socorro, prestava socorro, principalmente ali no século XIX, XVIII, ali,
né, para viajantes que se perdiam no gelo, né? A história dos cachorros lá do São Bernardo é que eles iam lá e buscavam as pessoas, né? Os cachorros achavam, né? Levavam para o monastério, para o mosteiro de São Bernardo, aonde eles eram cuidados, ajudados, né? Então o cachorro levou o nome, né, do mosteiro onde que eles eram criados. Então essa colônia, né, na verdade é um posto de socorro, tem mais ou menos esse papel, né? Ele está ali numa posição de auxílio para aqueles espíritos que estão ali em sofrimento, como se fosse mesmo um posto de resgate, tá? Então vamos lá, ó, eles estão indo lá para dentro da estrutura, né, do posto de socorro. Olha só, capítulo 20, defesas contra o mal. Descemos as escadarias e, em frente dos muros altos, pude observar grandiosa extensão das defesas do soberbo edifício. Aquela construção grandiosa era muito mais importante que a de qualquer castelo antigo, transformado em fortaleza. Então ele fala que ele começa a observar as defesas, né? Ou seja, os muros, né? O sistema de defesa para impedir que os espíritos inferiores entrem. Lembra que isso aqui não está no nosso lar, tá? Isso aqui está no umbral mesmo, pesado mesmo, na treva mesmo, né? Novamente, no exterior, podia detalhar a visão panorâmica com mais exatidão. Reconhecia agora que entrávamos por um baluarte avançado. Baluarte, para quem não sabe, é como se fosse aquelas torres exteriores de um castelo, né? Tem um castelo, aí tem aquela muralha, né? E em torno da muralha tem torres. Então isso é o baluarte, tá? Reconhecia agora que entrávamos por um baluarte avançado, identificado a imponência da construção majestosa. Apresentava assim as linhas gerais com nitidez. Agora que o André Luiz estava conseguindo ver, né, toda aquela estrutura, porque quando ele entra, né, quando ele chega nos capítulos anteriores, né, tinha uma neblina muito grande que impedia que ele percebesse esse ambiente. Ele não conseguia ver porque ele estava vindo, né, ele estava ali dentro do umbral, e no umbral, né, sempre nevoado, escuro, né, então assim é muito pesado o ambiente, então não dá para ele ver muito bem. Ali de onde ele estava agora, dá para ver o tamanho da estrutura, é como se fosse um castelo, né? Ele tá, né, fazendo uma analogia, tá, gente? Não quer dizer que é um castelo, não. É uma estrutura muito grande que lembra um castelo, tá? Impressionava-me, sobretudo, as fortificações, né? Ou seja, tinha muros, né, em torno daqueles postos de socorro, né, que protegiam. Aqui, ó, via a torre de mensagem, consagrada de certo modo ao serviço de resistência. O baluarte agudo, né, tipo uma torre muito grande, elevando-se acima dos fossos que deixavam transbordar água corrente. A torre de vigia, esbelta e alterosa, ou seja, tinha água em torno, né, tudo isso para evitar que os espíritos inferiores entrassem lá dentro, tá? Isso, claro que a espiritualidade tem outros recursos, mas para esses espíritos muito materializados, né, essa estrutura que parecia um castelo medieval, né, aos olhos dos espíritos, né, afastava eles dali, eles tinham medo daquilo, eles não tentavam entrar, tá? Isso é uma coisa que era feita mesmo para poder afastar os espíritos mais ignorantes. Aí ele continuava aqui, ó. Observei o caminho da ronda, a cisterna, as seteiras, as paliçadas e barbacãs, refletindo na complexidade de todo aquele aparelhamento defensivo. Era como se ele estivesse num castelo mesmo. Ele viu aquela, né, na muralha as pessoas ficam andando, né, as questões de defesa, né, parecia mesmo um castelo medieval, né? E as armas? Identificava-lhes a presença da maquinaria instalada ao longo dos muros, copiando pequenos canhões conhecidos na terra. Então ele viu tipo uns canhões lá, tipo assim, eles têm arma aqui no mundo espiritual, né? O que é isso, meu Deus? Né? Entretanto, vi com emoção, no cume da torre de vigia, a enorme bandeira da paz, muito alva, tremulando ao vento como um largo penacho de neve. Né? Então ele vê lá coisas que se assemelham a armas, né? Mas não é, tá, gente? Essa funciona de maneira diferente. É mais para assustar os espíritos equilibrados mesmo, tá? Não é para eles, né? Ninguém vai ser ferido com aquilo, né? O administrador percebeu a estranheza que se apossara de Vicente em mim. Já sei a impressão que a nossa defesa lhes causa, disse Alfredo, detendo-se para explicar. O Alfredo ia explicar por que tem aquela aparência de defesa, né? Naturalmente, não imaginavam necessárias tantas fortificações. Contudo, veio nossa bandeira da concórdia e harmonia. No entretanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço que precisamos defender, em qualquer circunstância.
Enquanto não imperar a lei do amor universal, é indispensável persevere o reinado da justiça. Olha que interessante, né? Então aquela estrutura defensiva, tá? Ela é para poder manter, né, a segurança deles ali, tá? Nosso posto está colocado aqui igualmente como ovelha em meio dos lobos. Embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, necessitamos defender a obra do bem contra assaltos indébitos. As organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. Não admitam a hipótese de serem todos eles ignorantes ou inconscientes. A maioria se constitui de perversos e criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas. Não tenho disso qualquer dúvida. Então, o que ele fala assim? O que ele está falando? Não são só espíritos ignorantes que estão naquela região, não. Tem espíritos ali, né, que são verdadeiras entidades diabólicas. Claro que isso é uma figura de linguagem que ele está usando para explicar entidades, né, com um pensamento vinculado na treva, vinculado na raiva, no ressentimento, né, no ódio, né, espíritos inteligentes que querem destruir o trabalho do bem, né? Deus meu, exclamou Vicente, mas por que se organizam deliberadamente para o mal? Não sabem, porventura, que os patrimônios universais pertencem à majestade divina? Não reconhecem o soberano poder? Né? Tipo assim, eles não sabem que Deus existe? Né? Ah, meu amigo, falou Alfredo em tom grave. Fiz as mesmas perguntas quando cheguei aqui a primeira vez. As respostas que tive foram incisivas e concludentes. Poderíamos, Vicente, formular na crosta as mesmas interrogações. Os criminosos que aqui fazem as vítimas da guerra, os exploradores que fazem da economia popular, os avarentos misérrimos, os sedentos de injustificável predomínio, os vaidosos, cheios de futilidade, sabem, tão bem quanto nossos adversários a Deus, que tudo pertence a Deus, que o homem é simples usufrutuário dos bens divinos. Não ignoram que os antepassados foram chamados à verdade e às contas pela morte, e que seguirão o mesmo caminho. Entretanto, atormentam-se na crosta como verdadeiros loucos, amontoando possibilidades para a ruína e abusando das oportunidades mais santas. Aqui se verifica a mesma coisa. Querem dominar antes de se dominarem, exigem antes de dar e entram em perene conflito com o espírito divino da lei. Olha que interessante, né? Então ele fala assim, ó, do mesmo jeito que no plano que aqui tem espíritos que, né, sabem que Deus existe, mas, né, assim também é no mundo espiritual, né? No plano físico existe muitas pessoas sabem, né, ou acreditam em Deus, e isso para elas não constitui ali um impedimento para elas realizarem tudo aquilo que elas consideram, né, que é, vamos dizer assim, o direito delas, né? Principalmente às vezes as coisas mais absurdas, né? O conhecimento de que existe um poder divino, que existe Deus, né? Isso infelizmente não barra, né, a maioria dos espíritos, nem os encarnados, muito menos os desencarnados, né? Sabe que existe, mas simplesmente, né, como diria, tô nem aí, né? Não estão preocupados, não estão muito ligando para essa situação, não, falar a verdade, né? Então eles estão ali desligados, né, de todas as situações ali, e, né, pode vir Deus ali falar com eles que eles não vão sentir, porque eles estão presos ali nas ilusões da matéria que eles mesmos carregam, né? Eles estão presos ali naquelas construções mentais, né, como diria o André Luiz, de baixo nível espiritual, né? Eles querem poder, né? Que igual ele fala aqui, ó, querem dominar antes de se dominarem, né? Então são espíritos, né, entra em perene conflito com o espírito perene da lei. Tá cheio de gente encarnada que faz isso, né? Vou falar que Deus existe, que não tô nem aí, né? Quantos poderosos aí sabem, acreditam em Deus, mas não deixam de fazer o mal mesmo assim, né? A crença não é muitas vezes suficiente para poder proporcionar mudança nas pessoas. Infelizmente essa que é a grande realidade, né? Estabelecido o duelo entre a fantasia deles, a verdade do Pai, resistem às convergências do Senhor e transformam esses desventurados em verdadeiros gênios da sombra, até que um dia decidam-se a rumos novos, né? Então esses espíritos, né, como ele diz aqui, eles se transformam às vezes em gênios da treva, né, espíritos trevosos, até que em determinado momento eles decidam, né, sair
dessa onda, né, dessa energia inferior, né, dessa energia negativa que os envolve, né? Ficam ali, né, vivenciando essas vibrações, essas energias negativas, sofrendo, fazendo sofrer, né? Perdidos, da maioria das vezes, né? Deixando de lado ali o que há de bom na vida, no mundo, né? Que é o amor, a paz, né? Como muitos encarnados, né? O plano espiritual não promove transformação de quem quer que seja, né? Essa é a grande verdade espiritual, né? Você desencarnar não transforma você em santo ou em demônio, né? Nós permanecemos no mundo espiritual tal qual nós somos aqui, né? Gente, nós estamos estudando livros mensageiros do André Luiz, tá? Estamos no capítulo 20, tá? Que é a continuação direta do livro Nosso Lar, né? Para quem não sabe, né? Os mensageiros continua, né, a saga, né, do André Luiz, né, contando pra gente lá as experiências dele ali na colônia espiritual do Nosso Lar, né? O André Luiz dando continuidade aos aprendizados aí, né, nessa colônia abençoada, né? Temos aí o André Luiz, né? Então ele está lá na colônia vendo, né, os sistemas de defesa e está assustado com aquilo, né? E os amigos espirituais estão ensinando para ele e para nós, né? Porque na verdade o que eles ensinam para o André Luiz está voltando para a gente, né? Está trazendo esse conhecimento aí para nossa intimidade, né? E, né, estamos aqui aprendendo junto com eles, né, gente? Quem quiser perguntar, falar, né, comentar qualquer coisa, fique, por favor, à vontade, tá bom? Então vamos lá, ó, continua. Intrigado com as profundas observações, perguntei. Quem? O André Luiz está perguntando para o Aniceto, o Alfredo, desculpe. Mas como explicar as bases de semelhante atitude? Na Terra, compreendemos certos enganos, mas aqui, né, tipo assim, né, o cara que está encarnado até que tudo bem, ele não sabe, né, mas no mundo espiritual, o espírito continuar ainda nessa vibração de treva, né? Vamos ver aqui o que o André Luiz vai falar, que o companheiro vai falar pro André Luiz, desculpa. Na crosta, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominância econômica, pelas paixões desordenadas, pela hegemonia de falsos princípios. Nessas zonas imediatas, a mente terrestre, temos tudo isso e identidade de circunstâncias. Olha que interessante, né? Então, né, isso tudo se repete no plano físico, né? Toda essa situação, vamos dizer assim, né, ela se repete no plano físico, né? Essa briga, né, essa energia toda aí de desequilíbrio, né, que tem no plano físico, se repete lá. Aqui, ó, nessas imediações, né, entre as entidades perversas e ignorantes, há cooperativas para o mal, sistemas econômicos de natureza feudalista, baixa exploração de certas forças da natureza, vaidade tirânica, difusão de mentiras, escravização dos que se enfraquecem pela vigilância, doloroso cativeiro dos espíritos falidos e imprevidentes, paixões talvez mais desordenadas que as da terra, inquietações sentimentais, terríveis desequilíbrios da mente, angustiosos desvios do sentimento. Em todo lugar, meu amigo, as quedas espirituais perante o Senhor são as mesmas, embora variem de intensidade e coloração. Marcelo, ainda assim, esses são espíritos com mais fragilidades e perversidade? É difícil a gente analisar, sabe, Regina? Porque o que acontece? Existem entidades que ainda estão muito no império do mal, né? O mal é uma fragilidade no seu conceito, né? Mas são espíritos inteligentíssimos, espíritos, né, que têm possibilidades mentais, né? Tanto é que eles dominam sobre aquelas regiões, eles controlam todo aquele ambiente espiritual, né? São verdadeiros gênios das trevas, vamos dizer assim, né? Eles são frágeis, né? Mas não são espíritos, vamos dizer, não são coitadinhos, no sentido, né, de não sei o que eu estou fazendo. Não, eles têm método, eles têm organização, eles têm objetivo, né? E eles fazem aquilo que eles querem, né? Então, assim, são entidades muito, muito desequilibradas. Aí o André Luiz vai perguntar, mas, e as armas? Acaso são utilizadas? Como não? Disse Alfredo presuroso. Não temos balas de aço, mas temos projéteis elétricos. Naturalmente, a ninguém atacaremos. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. Né? Então, o que acontece com aqueles projéteis lá, só dá choque, né? Dá uma sensação no espírito, né?
No entanto, perguntei sobre impressão forte. Qual o efeito desse projeto? É o que o André Luiz aprende. Vocês jogar um tiro daqueles, um espírito desencarnado, o que acontece? Né? Assustam terrivelmente. Respondeu ele sorrindo. E, sobretudo, demonstram as possibilidades de uma defesa que ultrapassa a ofensiva. Olha que interessante, né? Então o objetivo do negócio é só assustar. Né? Eles acertam, mas o negócio é mais assustador do que... Né? Mas apenas assustam, tipo assim, só não machuca, não? Né? Tornei a interrogar. Alfredo sorriu sucessivamente, significativamente, e acrescentou: poderiam causar a impressão da morte. Olha que interessante. Né? Então a arma lá, vamos dizer assim, né, faz com que o espírito lembre do estado de quando ele morreu. Na hora que o espírito toma lá um choque daquele, é como se ele lembrasse do momento da morte dele. Só isso. Entendeu? Mas não machuca ele, impossível, né? Assim, as armas lá, se bem que uns machucam os outros lá no umbral, tá, gente? Um espírito trevoso machuca o outro, tá? Mas aqui não, aqui só dá susto mesmo, é só para poder ser um dissuasor, né? Só para poder falar assim, não chega perto aqui não, né? Então vamos imaginar, né, que chega um espírito, chega um bando lá, né, de espírito inferior, né? Aí eles chegam e tentam invadir lá o posto. O que eles fazem? Eles ligam essa defesa, eles tomam um choque, né? Tomam um susto, né? E se eles forem mais e tentarem mais, eles vão ter uma sensação muito parecida de quando eles morreram. Tipo, se eles estivessem relembrando a morte, só isso. Né? Não vão ter. Né? Depois eles acordam lá, tomam um susto e saem andando lá. Como que, né? Não vai machucar, não vai ferir ninguém, tá? Que diz, exclamei com insofreável espanto, tipo assim, né? Que isso, André Luiz, né? O administrador meditou alguns instantes e, ponderando talvez a gravidade do esclarecimento, obtemperou, desculpa. Meu amigo, já não estamos na carne. Busquemos desencarnar também os nossos pensamentos, olha só, né? Aqui, as criaturas que aqui se agarram às impressões físicas estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação. Da mesma forma que espíritos dedicados à região superior estão sempre purificando e elevando os mesmos veículos. O que ele está querendo dizer? Né? Quanto mais pensamento materialista, mais denso o corpo espiritual fica. Quanto mais pensamento superior, né, no bem, no amor, na luz, né, mais sutil. Nossos projéteis, portanto, expulsam os inimigos do bem através das vibrações do medo, mas poderíamos causar a ilusão da morte, atuando sobre o denso corpo dos nossos semelhantes menos adiantados no caminho da vida. A morte física na Terra não é igualmente uma impressão? Né? Então o que ele está falando? Né? A arma lá só amedronta, né? Mas se eles quisessem, eles poderiam causar, né, um impacto que ia parecer que eles estavam morrendo. Né? E ele ainda fala aqui, o que é a morte fixa se não é impressão? É só uma percepção. Né? Ninguém desaparece. O fenômeno é apenas de invisibilidade ou, por vezes, de ausência. Quanto às responsabilidades do que matam, isto é outra coisa. E além desta observação, que é da alçada da justiça divina, temos que considerar, igualmente, que nesta esfera o corpo denso modificado pode ressurgir todos os dias pelo material mental destinado à produção dele, enquanto que para obter o corpo físico, almas há que trabalham por vezes durante séculos. Olha que interessante isso que ele está falando, né? No mundo espiritual, o corpo é fácil de ser, né, criado, relativamente fácil. Aqui tem espíritos, né, que vão ter que trabalhar séculos para poder reencarnar. E nós aqui no amor, nós aqui achando que nós estamos aqui no plano físico de férias, né? Entidades aí tem espírito trabalhando, tem 100 anos para ter a condição de encarnar que nós temos aqui hoje. E nós valorizamos, achamos que é um direito adquirido, isso aqui, ainda achamos ruim ainda. Nossa, que vida ruim. Tem espírito que trabalha séculos para poder renascer aqui. Ainda mais renascer no Brasil, viu? Nós reclamamos. Vicente e eu nos calamos, estupefatos. Então o André Luiz começou a, né, vamos dizer assim, né, a ficha começou a cair lá com o André Luiz. Ele começou a perceber a extensão, né, de toda aquela, né, de toda aquela reação, de toda aquela situação, né, na qual ele se encontrava.
Alfredo, sinceramente, sorriu e perguntou bem-humorado: Vocês conhecem a lenda hindu da serpente do santo? Não. Ante a nossa expressão negativa, o administrador continuou: Contam as tradições populares da Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando-lhe o assalto. Mas um dia, um santo homem, a serviço de Deus, buscou a região, mais confiado no Senhor que a si mesmo. A serpente o atacou desrespeitosa. Ele dominou-a, porém, com o olhar sereno e falou: Minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. A víbora recolheu-se envergonhada, continuou o sábio pelo caminho, e a serpente modificou-se completamente. Procurou os lugares habitados pelo homem, como que desejosa de reparar os antigos crismas. Mostrou integralmente pacífica, mas desde então começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens, mulheres e crianças davam-lhe pedradas. A infeliz recolheu-se à toca, desalentada. Vivia aflita, medrosa, desanimada. Eis, porém, que o santo voltou pelo mesmo caminho e deliberou visitá-la. Espantou-se, observando tamanha ruína. A serpente contou-lhe então a história amargurada. Desejava ser boa, afável e carinhosa, mas as criaturas perseguiam-ne e apedrejavam-ne. O sábio pensou e respondeu após ouvi-la: Minha irmã, houve engano da tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te disse que evitasses de assustar os maus. Não ataque as criaturas de Deus, nossas irmãs, pelo mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas, nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os seus dentes e emitindo os teus silvos. Neste momento, Aniceto sorriu de maneira expressiva e fez uma longa pausa e concluiu: Creio que a fábula dispensa comentário. Olha que interessante, né? Então ele está falando da defesa sem ataque. A serpente, ela simplesmente ficava na posição defensiva. É a posição deles ali. Toda aquela defesa é só para quem tiver más intenções não atacar. Mas de verdade eles não vão fazer mal para ninguém. Na realidade eles não vão atacar ninguém. Eles não vão ali violentar ou atacar ou agredir quem quer que seja. Essa que é a grande questão. Muita gente precisa mesmo lembrar disso. Que o bem, ele não precisa usar as armas do mal, ele só se defende. Ele não precisa atacar quem quer que seja. Ele não precisa oferecer os mecanismos aí da treva, da raiva, do ressentimento, do ódio. O bem apenas se basta na sua ação, na sua coragem, na sua força. O bem, ele vai fazer aquilo que lhe for necessário, sem sofrer, mas sem atacar também, sem ferir quem quer que seja, tal qual a serpente aí da fábula. E aí termina o nosso capítulo, falando da defesa espiritual. O objetivo desse capítulo aí do livro dos Mensageiros foi nos explicar que a luz se defende, mesmo que seja uma defesa aparentemente inócua. Eles têm ali, eles se defendem, mas na verdade é só uma ilusão. Eles mesmos não vão causar mal a quem quer que seja, vão apenas manter afastado espíritos agressivos. A gente também tem que aprender a se defender, se defender sem atacar quem quer que seja. A posição de quem se defende não é uma posição de quem agride, ou quem ataca, ou quem fere. É a posição de alguém que está buscando seu próprio equilíbrio, fazer a sua parte, fazer o seu melhor, sem agredir quem quer que seja, sem ferir quem quer que seja. Isso é muito importante, tanto para o nosso crescimento quanto para a nossa melhora espiritual, meus amigos. Então é isso, pessoal. A gente está terminando o estudo de hoje. Amanhã nós estamos iniciando o capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Nós estamos ali iniciando um novo capítulo. Nós estamos no finalzinho do Evangelho de Mateus, tá, gente? Quem quiser nos acompanhar, aí amanhã às 8 da noite nós estaremos estudando esse Evangelho maravilhoso,
Mais uma vez a gente agradece a todos que participaram com a gente. Vamos fazer a nossa prece, né? Pedir neste momento que o Cristo Jesus, um amigo, mestre, irmão, possa nos abençoar e nos envolver. Ajuda-nos, Senhor, a compreender, a respeitar, a amar. Dá-nos força, entendimento, boa vontade e alegria. Fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, boa noite a todos mais uma vez. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê a força de que precisamos para seguir em frente. Que a gente possa se sentir envolvido pelo amor, pela paz, pela luz. Até amanhã, se Deus quiser. Estaremos aí estudando o Evangelho mais uma vez. Quem puder nos ajudar aí, e que a gente possa elevar o nosso coração, nosso sentimento. Quem puder aí nos ajudar a divulgar os vídeos, a gente fica muito agradecido, muita paz, muita luz. Com Deus, Anaí, fica com Jesus. Boa noite para todos nós, até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser, Ele quer. Abraço no Luke. Pode deixar. Com Deus, pessoal, até amanhã. Com Deus. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.